Hey you, Teacher Mauri here. Eu sou o Teacher Mauri e meu objetivo aqui é te ajudar a aprender inglês e hoje vamos abordar um tópico aí que causa muitas dúvidas e causa várias confusões entre meus alunos e várias pessoas que estão aprendendo inglês, que é a questão do present perfect. Então eu compilei aqui uma aula completa para que você nunca mais tenha dúvida e aprenda isso de forma simples e clara. Alright? Então vamos aqui para a nossa tela para que a gente possa acompanhar os detalhes aqui da explicação, tá certo? Então vamos entender aqui o present perfect de forma simples, sem mimimi, sem papapá, nada, 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 tá bom? Então aqui entendendo o present perfect de forma simples. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que o present perfect, gente, vai ser utilizado quando a gente for falar de ações que começaram no passado e ainda estão acontecendo no presente. A gente vai ver alguns exemplos, vamos detalhando, mas o primeiro ponto é esse. Ou que tem relevância no presente. Então, basicamente o present perfect, ele vai ser em geral um elo entre o passado e o presente, tá? Vocês vão estar identificando isso com o tempo aqui ao longo da nossa classe, tá? Então observa, ó, a estrutura base do present perfect, a gente vai ter aqui o sujeito, mais o verbo have e o verbo has com o particípio passado. A gente vai conseguir abordar cada detalhezinho aqui. A primeira coisa que eu quero destacar é essa questão aqui do verbo have e has. Muitos de vocês conhecem o verbo have como o verbo ter. I have books. Eu tenho livros. E nesse sentido aqui ele não vai ter esse significado. O verbo have aqui ele vai aparecer muito mais como um verbo auxiliar que vai nos ajudar nas frases de construção, né, para esse present perfect, o presente perfeito. Então vamos entender aqui que numa afirmativa a gente vai ter o sujeito, esse verbo auxiliar que vai ser o have ou has, vai depender do sujeito, e o particípio o particípio passado. Perfeito. Então, continuando aqui, ó, eu trouxe dois exemplos para vocês entenderem a influência, né, como o present perfect tem a ver com o passado, mas também com o presente. Example number one. I have lost my keys. I have lost my keys. Eu perdi as minhas chaves. Tradução seria essa, eu perdi as minhas chaves. Ah, teacher, mas ainda não entendi qual seria a diferença com o passado. Calma lá que você vai entender tudo no detalhe, no capricho aqui, tá? E a segunda frase, she has gone to the store. She has gone to the store. Ah, professor, mas você falou que tem influência no presente, né? Como assim? Observa aqui que na primeira frase, I have lost my keys. Eu perdi as minhas chaves. Eu ainda não encontrei as minhas chaves. Então, seria diferente do simple past, né, do passado, nesse sentido de, às vezes, quando a gente utiliza o simple past, a gente perdeu, ou já desistimos de encontrar, ou já encontramos. Perdemos no passado e já encontramos, ou já desistimos de encontrar. No sentido aqui do present perfect, vai ser uma ação com efeito no presente. I have lost my keys. Eu perdi minhas chaves e ainda estou procurando. Dá meio que essa ideia, tá? E a segunda frase, she has gone to the store. Ela foi à loja. E nesse caso, dá a ideia de que ela ainda está lá. Ou a gente acha que ela ainda está lá. Teacher, se eu falar she went to the store, aí vai dar a ideia de que ela foi. Mas ela já pode estar em casa, ela já pode estar no trabalho. Aqui dá a ideia de que ela ainda está lá. Então essas frases aí estão indicando que a ação do passado ainda tem um efeito agora. No caso de perder as chaves, ainda não encontrar, ir à loja e a pessoa que foi à loja ainda estar lá. Então I have lost mais uma vez, tá, gente? I have, esse she has. O have e o has aqui não tem nada a ver com ter, tá? Esse lost seria aqui o passado particípio do verbo to lose. Esse gone seria o passado particípio do verbo to go. E aqui um complemento, né? Eu perdi o quê? Minhas chaves. Ela foi para onde? Para a loja. Beleza? Muito bem, vamos seguir. Aqui nós temos duas frases já com a ideia de experiência de vida, que também é um uso muito comum do present perfect, dando essa ideia de experiências de vida. I have traveled to Japan. I have traveled to Japan. Eu viajei para o Japão. Também a gente pode traduzir mais ou menos como eu já viajei para o Japão, dando a ideia de que isso já aconteceu. Eu já tive essa experiência. E a segunda frase, they have never seen snow.
They have never seen snow. Eles nunca viram neve. Dando a ideia de, mais uma vez, uma experiência de vida que a pessoa não teve. Alright? I have traveled to Japan. They have never seen snow. Muito bom, muito bem. Ó, aqui vamos estar usando o Present Perfect para falar das experiências de vida sem necessariamente mencionar quando acontece. Se você mencionar quando aconteceu, aí já vai puxar muito mais para o Simple Past. Então o foco aqui, a ênfase está na ação, não no tempo, como aqui está descrevendo. Então, I have traveled to Japan. Eu já viajei para o Japão, eu viajei para o Japão. They have never seen snow. Eles nunca viram neve. Até porque aqui não se encaixa a ideia de tempo, né? Se você nunca viu, nunca viu. Muito bem. Então, pegamos aí mais ou menos a base e entendemos que tem influência no presente, são experiências de vida, e a gente vai construindo essa noção. Muito bem, aqui agora, estrutura e formação. Sobre aquele ponto lá que eu falei, have e has. A gente vai utilizar, gente, isso aqui é chave no inglês, tá? Chave, chave, chave no inglês. Quando a gente tem aqui, né, he, she, it, vai ter sempre é complicado, né? Sempre, mas vai ter uma variação no verbo. Não é sempre, tá? Mas quando a gente fala de presente, vai ter uma variação para he, she, it. Por isso que eu gosto sempre de utilizar, né, aquela dica do he, man, she, ha e it, a coisa. Você usa eles para lembrar. Para quem eu vou usar o does? He, man, she, ha, it, a coisa. Para quem eu uso is? He, man, she, ha, it, a coisa. Para quem eu uso has? He, man, she, ha, it, a coisa. He, she, it. Então, se a gente for começar uma frase, I have, you have, we have, they have. Lembrando aqui no detalhe da pronúncia que esse não precisa ser pronunciado. Então, a gente não vai falar I have, a gente vai falar I have, you have, we have, they have. Enquanto he, she, it, a gente vai ter o has. He has, she has, it has. Então, o início da estrutura, a base inicial, vai ter a ver com esses detalhes aí, esses pontos, tá? E aqui, ó, quanto ao particípio passado. A forma do verbo, que geralmente termina em ed. Gente, o particípio passado, na sua maioria, ele vai terminar em ed. Quem é essa maioria? São os verbos regulares, tá? O verbo to work, ele é regular. I have worked, né? Vou escrever as frases que eu estou dizendo aqui para não ficar meio solto, né? Eu trabalhei. I have worked. Eu trabalhei. Finish. She has finished, né? Então, tem outros exemplos que a gente vai ver aqui, né? Mas, em geral, a maioria dos verbos, a gente vai ter essa terminação em ed porque eles são regulares. Vai mudar para os verbos irregulares. E, que é como eu falei aqui, existem os verbos irregulares. Aqui eu separei 5 que são bem utilizados. O particípio de to be vai ser been. Been. Então, tipo assim, eu já estive no Japão. I have been to Japan, né? Não vai ser I have be, não vai ser I have am, não, vai ser I have been. Ó, o to make vai ser made, made. To go, o passado particípio vai ser gone, gone. To see, seen, seen. To know, known. Gente, importante, você não precisa gravar todos agora. Você precisa entender que eles existem e conforme você for estudando, você vai ver outros verbos que vão aparecendo e você vai aprendendo. Você não precisa pegar uma lista enorme de verbos, né, no passado particípio e querer gravar todos. Não precisa fazer isso, você só vai estar se dando mais trabalho. Então estude, aprenda esses 5 aqui, depois você aprende mais 5, depois você aprende mais 5, sempre com contexto, sempre com frases. Tá? Então aqui a gente vai ver algumas frases, a gente vai continuar trabalhando, mas a base é vocês entender que eles existem, mas que eles são minoria. Então não precisa se preocupar, visto que a maioria dos verbos são regulares, tá? Muito bom. Então aqui exemplos, né? I have worked, she has finished. Olha aqui, terminou com ed, terminou com ed. Temos 2 verbos regulares aqui. He has eaten, ele comeu. We have seen, nós vimos. Então aqui temos a forma do passado particípio desses 2 verbos aqui. O verbo to eat vai ser eaten.
we have seen, né? O verbo to see vai ser seen, seen, ok? Muito bem, então I have worked, eu trabalhei. She has finished, ela terminou. He has eaten, ele comeu. We have seen, nós vimos. Então, estrutura, formação, nós já passamos aqui pelo I have, she has, he has, we have. Lembrando que o has a gente vai utilizar para he, man, she, ha, it, a coisa. E o have, normal, a gente vai utilizar para I, you, we, they, que é basicamente quem sobra. Esses verbos terminados em ed são os verbos regulares, os que não terminam são irregulares. Muito bem. Vamos seguir? Aí aqui, como eu tinha comentado, né, muitas pessoas confundem, misturam aí o present perfect com o simple past, mas eles são diferentes, visto que o simple past a gente vai utilizar para ações concluídas no passado, ou seja, essas ações não têm influência no presente, elas já foram concluídas. Então temos alguns exemplos aqui, olha só. No present perfect, essa frase, I have lived in New York for 5 years. I have lived in New York for 5 years. Eu moro em Nova York há 5 anos. Você vai ver que eu comecei a morar 5 anos atrás, mas eu ainda moro. Ou seja, uma ação que começou no passado, mas ainda tem influência no meu presente. Ela começou no passado e ainda está acontecendo. Eu moro em Nova York há 5 anos. Essa estrutura a gente vai ter o present perfect. Eu sou um professor há 9 anos, há 10 anos. I have been a teacher for 10 years. Eu sou professor há 10 anos, ou seja, começou no passado e ainda está acontecendo no presente, ainda influencia no meu presente. Enquanto aqui o simple past já traz uma ideia diferente. I lived in New York for 5 years. Você vai ver que a única coisa que muda é a presença do have, que traz essa estrutura, né, como verbo auxiliar do present perfect. Aqui não tem, e é uma frase de simple past. E aqui da ideia de que eu morei em Nova York por 5 anos, mas eu não moro mais. I lived in New York for 5 years. Eu morei em Nova York por 5 anos e agora eu não moro mais. Enquanto a frase de cima, eu ainda moro, mas eu comecei a morar 5 anos atrás. Então, ó, o present perfect indica que a ação ainda tem relevância agora, enquanto simple past indica que é uma ação concluída. Beleza? Então, sempre tenha em mente isso. O simple past é uma ação que começou no passado e terminou no passado. Enquanto o present perfect começou no passado, mas ainda tem influência no presente, ou algo que aconteceu muito recentemente, ou seja, ainda influencia no meu presente. Beleza, gente? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se quiser acesso a esse material, só comenta aí, material, que eu mando esse material completinho para você, do jeito que você está vendo, para você acompanhar comigo, ok? Aqui, isso aqui é muito legal, tá? Advérbios que são frequentemente usados com present perfect. Mas, teacher, para que esses advérbios servem? Eles têm a função de dar ênfase, de enfatizar ainda mais a frase que você está construindo ali. Por exemplo, se eu falo aqui, I have, sem o already, vamos ignorar o already por enquanto. I have finished my homework. Eu terminei meu dever de casa. Agora, quando a gente coloca o already, dá a ideia de que eu já terminei, esse already, eu já terminei meu dever de casa. I have already finished my homework. Eu já terminei meu dever de casa. Tá? Então, dá essa ideia aí do nosso já. Continuando, nós temos o yet. Yet. O yet, em uma frase afirmativa, ele vai dar a ideia de ainda. Tá? Ainda. I have never seen snow yet. Sei lá, eu ainda não vi neve. Mas uma frase interrogativa, ele vai dar a mesma ideia do já. Em uma interrogativa, em uma pergunta, o yet vai dar a ideia do já. Have you finished your homework yet? Have you finished your homework yet? Você já terminou o seu dever de casa? Então aqui nós temos already, já e yet, que é já em perguntas. Em afirmativas ele vai dar mais a ideia do ainda, tá? Muito bom. E aqui temos o just. O just, que solto, a gente vai entender ele como só, somente, apenas. Mas aqui, nesse caso, junto com o present perfect, ele vai dar a ideia de algo que acabou de acontecer. Algo que está muito recente, acabou de acontecer. She has just left. Ela acabou de sair.
ela saiu agorinha. Então, esse just dá essa ideia, esse impacto aí do algo muito recente, né? She has left. Ela saiu. She has just left. Ela acabou de sair. Oh, rapaz, você perdeu ela. Ela acabou de sair. She has just left. Muito bem. Outro aqui, temos o ever. Ever. É legal que o ever a gente vai estar utilizando em perguntas para dar aquela ideia da pergunta assim, você já? Ó, toda pergunta que você pensa em português como você já, em inglês vai ser have you ever? Have you ever? Have you ever been to Paris? Você já esteve em Paris? Have you ever eaten sushi? Você já comeu sushi? Have you ever studied English? Você já estudou inglês? Então o have you ever vai ser a mesma ideia do nosso você já? Muito bom. Enquanto o never, nunca, em frases afirmativas, né? I have never eaten sushi. Eu nunca comi sushi. I have never. Have you ever been to Paris? I have never been to Paris. Eu nunca estive em Paris. Have you ever eaten sushi? I have never eaten sushi. Ok? Muito bom. E aqui exemplos práticos para que vocês pausem o vídeo e respondam com o present perfect. Pausa o vídeo, pense em tudo que a gente viu. Se quiser voltar o vídeo para revisar mais uma vez antes de responder, no problem. Mas eu vou acreditar aqui que você já pausou. Voltou. E aqui nós vamos responder juntos. Então aqui a gente tem I finish my project. I finish my project. Então a gente tem que colocar no present perfect. Então eu sei que não é he, não é she, não é it. Então não vai ser has, a gente vai ter have. I have. O finish é um verbo regular. Então a gente vai colocar só o ed. I have finished. I have finished. I have finished my project. Eu terminei meu projeto. I have finished my project. Eu terminei meu projeto. Enquanto a segunda frase, they e o verbo see. A gente sabe que aqui they não é he, man, não é she, ha e não é it a coisa. Então não vai ser has, vai ser have. They have. E temos o verbo see, que a gente lembra aqui, ó, é irregular. Nós vimos como é a forma do passado particípio do verbo see, vai ser seen. They have seen that movie. They have seen that movie. Eles viram aquele filme. Enquanto aqui nós temos o she, he, man, she, ha, it, a coisa. Então aqui vai ser o has. She has. Aqui a gente tem o never vai entrar logo aqui, ó. She has never, ó, she has never tried sushi. Aqui como é que a gente coloca o try no passado, teacher? Ele é um verbo regular, tá? Primeiramente, então a gente vai pegar o tr. Esse y a gente exclui, ignora ele e vai colocar um ied. She has never tried sushi. She has never tried sushi. Ela nunca experimentou. Ah, teacher, mas try não é tentar, mas também vai dar essa ideia do experimentar. She has never tried sushi. Ela nunca experimentou sushi. Beleza? Olha aí. She has never tried sushi. Muito bom. Acertou quantos? Me diz aí para ficar sabendo, tá? Então, um review básico aqui para a gente fechar esse vídeo da melhor forma possível. O present perfect é usado para ações com efeito no presente e experiências de vida. A estrutura a gente vai seguir aí o sujeito, have ou has e particípio passado. O simple past, em contraste, vai ser usado para ações concluídas no passado, não tem mais influência. E aqui, advérbios são frequentemente utilizados com present perfect para dar ênfase a essa conexão com o presente. Already no sentido de já, yet vai ter o sentido de já em perguntas e o sentido de ainda em afirmações. O just para exaltar algo que acabou de acontecer. O ever em perguntas vai formar aquela estrutura do você já. Have you ever? Tá? Você já. E o never, que seria o nosso nunca, tá? Dando essa ideia de que você nunca fez algo, nunca experimentou algo. Guys, essa foi a nossa aula, esse foi o nosso vídeo, eu espero que você tenha gostado. Comenta aí material, se você quiser acesso a esse material da aula de hoje. E se tiver alguma outra dúvida que você queira que eu esclareça, comenta aí a ideia aqui, eu vou me esforçar para gravar, alright? Thank you very much, I'll see you next class. Curte e se inscreve aí, tá? Bye, see you!